Uma organização global favorecendo a China. Quem diria, hein? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. O Banco Mundial é uma organização internacional fundada em 1944, sendo sediada nos Estados Unidos e que tem por objetivos alegados erradicar a pobreza extrema e construir uma prosperidade compartilhada, algo que nos lembra bastante a tal prosperidade comum da China, assunto que foi tema de um vídeo recente aqui no canal. Pois bem, a organização noticiou recentemente que irá republicar daqui a 2 anos o seu relatório Doing Business, relatório este que deveria ser publicado no presente ano, mas que foi cancelado devido a um grave escândalo de corrupção envolvendo interesses chineses e burocratas de alto escalão na hierarquia do banco. Em primeiro lugar, vamos explicar o que é esse tal relatório. Trata-se de um documento elaborado pela organização que visa determinar o grau de facilidade de se fazer negócios em determinado país, como o próprio nome sugere, levando em consideração os seguintes tópicos: abertura de empresas, obtenção de alvarás de construção, registro de propriedades, pagamento de impostos e execução de contratos. Para esse relatório, elabora-se um ranking em que os países avaliados são classificados em ordem decrescente pelo quesito facilidade de se fazer negócios. Apenas a título de curiosidade, o Brasil ocupa uma vexatória 124ª posição no ranking do Doing Business de 2019. Mas qual foi o tal escândalo que fez com que o relatório a ser divulgado pelo Banco Mundial fosse cancelado, tendo sua publicação adiada para daqui a 2 anos? Bem, trata-se, na verdade, de um caso de pressão indevida realizada em 2017 por nomes de peso na hierarquia da organização, que teriam pressionado a equipe responsável pelo relatório a mudar a metodologia adotada, a fim de que resultados mais favoráveis à China fossem apresentados no relatório final do ano seguinte. Entre o esboço inicial do relatório e a versão final, divulgada para o público, o país asiático subiu 7 posições, ocupando, por fim, a posição de número 78 no ranking do Doing Business. A grande figura de renome internacional envolvida no escândalo que levou ao cancelamento da publicação do relatório Doing Business é Kristalina Georgieva, uma política búlgara que se especializou mais recentemente em organizações globalistas, iniciando sua carreira a nível global na União Europeia, onde chegou a exercer o cargo de terceira vice-presidente. No ano de 2017, quando teriam se dado as interferências do alto escalão do Banco Mundial na elaboração do relatório, Kristalina era a presidente executiva da organização, o cargo de maior poder em sua estrutura hierárquica. A investigação que estuda o ocorrido em 2017 aponta que, além de outros funcionários de alto escalão no Banco Mundial, a própria presidente executiva havia se encarregado de pressionar a equipe que desenvolvia o projeto. Acredite se quiser. Logo em 2019, Kristalina deixou o Banco Mundial para concorrer a um cargo muito maior e mais prestigiado, o de diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Recebendo o apoio de 56% dos países que compõem a instituição financeira, Kristalina foi eleita e ocupa, desde aquele ano, o principal cargo hierárquico do FMI. Você não entendeu errado. Uma burocrata que, ao que tudo indica, pressionou seus subordinados a passar pano para a economia chinesa a fim de privilegiar a nação asiática em seus relatórios, hoje em dia chefia o FMI. Imagine só, a principal cabeça dessa organização globalista financeira ser intimamente ligada aos interesses chineses. Isso pode até assustar um pouco, mas não chego a dizer que me surpreende. Além de Kristalina, porém, outro nome chama bastante a atenção nesse caso, o do então presidente do Banco Mundial, o sul-coreano Jin Yong Kim, um médico radicado nos Estados Unidos, que além de ter chefiado um departamento da Organização Mundial da Saúde, também já foi presidente do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, que, adivinhe só, é uma estrutura dependente do Banco Mundial.
Não entraremos aqui na estranha questão de um médico ocupar cadeiras tão importantes de organizações financeiras. Afinal, trata-se, no fim das contas, de política mesmo. É notório que existe grande interesse chinês em melhorar a sua imagem econômica perante o mundo, e talvez isso faça parte, inclusive, dos esforços do Partido Comunista Chinês em levar o gigante asiático à tal hegemonia que eles tanto desejam nas próximas décadas. De acordo com as investigações realizadas por um escritório de advocacia contratado pela nova direção do Banco Mundial, houve uma clara interferência de Kristalina e de um de seus assessores, bem como da equipe do também citado Jin Yongqing, para que fossem feitas alterações específicas nos pontos dos dados da China, com vistas a melhorar sua posição no ranking. É importante frisar que, também de acordo com essa investigação, o Banco Mundial buscava, naquela época, receber um grande aporte financeiro oriundo da China, o que, muito possivelmente, orientou as pressões realizadas pelos burocratas sêniores da instituição, no intuito de favorecer o país asiático. O valor total dos investimentos almejados pelo Banco Mundial seria de 13 bilhões de dólares, embora não se possa dizer com exatidão quanto desse valor os burocratas da organização esperavam obter dos chineses. Isso, naturalmente, não nos causa qualquer surpresa. Afinal de contas, já é bem conhecida a influência econômica chinesa em diversas organizações globais, como a própria OMS, bem como em organizações privadas, como as produtoras de cinema de Hollywood. Assunto esse que já foi tratado em outro vídeo aqui do canal, com o tema "A China será a nova dona de Hollywood". Essa maquiagem de informações com vistas a beneficiar grupos específicos, neste caso um país, nos faz lembrar de um caso que também envolveu análises enviesadas e pressão política, o dos subprimes, que levaram à crise iniciada em 2007. Aqueles títulos imobiliários, embora possuíssem altíssimo risco de calote, num cenário em que provavelmente não conseguiriam ser liquidados, receberam as mais altas notas das agências internacionais de classificação de risco. Uma atitude que muitos acreditam foi causada também por pressões realizadas por políticos norte-americanos. O resultado disso todos nós o conhecemos. A crise no setor imobiliário norte-americano eclodiu, se alastrando daí para o setor financeiro, que havia apostado fortemente nos subprimes, que haviam tido suas notas de avaliação infladas pelas agências de classificação de risco. As consequências foram catastróficas para a economia global, e muitas das ações tomadas pelos estados desde então, com vistas a mitigar os efeitos da crise, apenas agravaram o caos econômico mundial, sendo um prenúncio do atual cenário de incerteza econômica que vivemos. Traçando um paralelo com o nosso atual cenário econômico, pode ser curioso e talvez assustador imaginar que uma situação semelhante àquela que levou à crise dos subprimes em 2007 possa estar se repetindo. Desta vez, a China é que foi beneficiada por um relatório fraudulento que ficou disponível publicamente por alguns anos e que pode, sim, ter incentivado uma série de investimentos equivocados destinados ao país asiático. E também, à semelhança da crise de 2007, parece que novamente o setor imobiliário, desta vez o chinês, se encontra perto do colapso, algo que também foi tema de um recente vídeo aqui do canal, com o título de Evergrande falha em pagar banco alemão. Será que o relatório Doing Business de 2017, que foi maquiado para favorecer a China, é o prenúncio de uma forte crise econômica que está para eclodir? Só o tempo dirá. De qualquer forma, não podemos, em absoluto, dizer que estamos surpresos com esse tipo de coisa. Onde existem agências estatais, sejam elas nacionais ou globais, teremos apenas isso: favorecimento de interesses espúrios, corrupção, propagação de mentiras e um inegável interesse em privilegiar os piores dentre todos os envolvidos. Não apenas os países mais controladores e violentos são beneficiados, também os piores indivíduos são privilegiados por essas organizações globalistas. Afinal de contas, esses burocratas também são políticos. E como bem sabemos, a política privilegia sempre os piores. Numa sociedade livre, existiriam naturalmente empresas especializadas em emitir relatórios a respeito dos mais variados temas, incluindo aí questões econômicas com vistas a influenciar os investimentos.
Os incentivos, porém, seriam os corretos. Empresas que fraudassem seus números muito provavelmente seriam varridas do mercado, pois, na melhor das hipóteses, seus relatórios seriam jogados na lata do lixo pelos investidores, enquanto os envolvidos nas fraudes nunca mais conseguiriam um emprego decente na área. A tendência no livre mercado é que as empresas se tornem cada vez mais transparentes e comprometidas com seus clientes, especialmente no que tange às informações que lhes fossem transmitidas. Por outro lado, quando estados estão envolvidos, a coisa é diametralmente diferente. Que tipo de punição é esperada por um burocrata que viole totalmente a ética de sua função para favorecer os interesses de determinado grupo específico? Provavelmente, ser promovido a um cargo ainda maior, com muito mais poderes. Ainda vai demorar para conhecermos a nova versão do relatório Doing Business, mas nós já podemos ter ideia do que nos espera. Afinal, é esperado que uma máfia supranacional privilegie justamente as máfias mais violentas e agressivas, porque estas reforçam o poder das agências globalistas, fazendo perpetuar esse ciclo de interesses espúrios e insaciável desejo de controle sobre a humanidade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, se inscreva no canal e clique no ícone da campainha. Até a próxima!